do sertão ao mar, da nascente ao deságue. O Rio São Francisco se transforma por cada lugar que passa e transforma a vida de quem passa por ele. Suas águas se renovam por toda a sua trajetória e ele cresce um pouco mais em cada encontro do seu curso. O velho Chico conta a nossa história. E assim, inspirados e motivados pelas mudanças, decidimos evoluir mais uma vez. Agora, a Faculdade 7 de Setembro é o Centro Universitário do Rio São Francisco. Ou melhor, a Unirios. Um lugar preparado para você que está sempre em transformação. Unirios. Nosso futuro começa agora. Minhas amigas e meus amigos, boa noite. Bem-vindas e bem-vindos à segunda jornada de processo tributário. É uma honra para mim estar aqui nesse time da Unirios, do IAJUF, só feras. Eu acho que eles fizeram igual a cerimônia do Oscar, que num primeiro momento, né, no primeiro dia, vem aquele comediante, vem a pessoa ali só, um ator de filme B, e faz aquela apresentação ali, mais ou menos, e depois é que vem aquelas estrelas de primeira grandeza, né? Meryl Streep, Clint Eastwood e a galera. Então, a partir de amanhã, vocês já vão ter aí Felipe Duque, que é o colega da Procuradoria da Fazenda Nacional, o Murilo Avelino depois, também um cara, um rising star, principalmente de processo civil, lá da Procuradoria da Fazenda também, e a nossa chefa, a nossa rainha mor, que é a Adriana Albuquerque, coordenadora aqui do curso também. Então, a jornada de processo tributário tá que tá. Hoje, a gente vai ver algo que acho que nas notícias, Jornal Nacional e outros jornais aí, Jornal da Cultura, o pessoal que é mais intelectualoide, e todas já devem ter visto, coisas que estão fervilhando na atualidade e que envolvem o direito tributário, o processo tributário, o modo como a gente se comporta no contencioso também, para aquelas e para aqueles que já são profissionais da área. E então, eu até peço, produção, Eduardo, se você puder, vamos colocar aqui uma apresentação. Pois bem, então, segunda jornada de processo tributário. Para hoje, a gente conversar sobre o futuro do direito tributário numa economia que é cada vez mais digital, que se quer verde e, principalmente aqui entre nós, aqui entre brasileiras e brasileiros, uma economia muito judicializada, uma tributação muito judicializada. Então, com essas adjetivações, né, de economia verde, digital e judicializada, do que a gente pode esperar, o que pode acontecer aí no futuro do direito tributário? Mas, para começo de conversa, acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre que futuro. O que você está falando quando fala em futuro? Né? Tem vários tipos de movimentos, desde a literatura até as ciências mais hard, né, as ciências da natureza, que falam sobre futurismo, ou sobre o que esperar do futuro. Aqui, o que a gente vai analisar, primeiramente, é aquilo que é contemporâneo, aquele dizer, né, do sociólogo político Giorgio Agamben, italiano. Giorgio Agamben tem até um livreto, um opúsculo, né, uma obra pequenininha aqui no Brasil, numa edição, acho que da Vozes, que é o que é contemporâneo. Então, o que pertence ao presente ou o que já é um vislumbre de futuro? Aqui, nesse sentido do Agamben, a gente coloca coisas que, para a maioria de nós, que muitos de nós, né, não trabalha, a maioria de nós que não trabalha com ciência e tecnologia, ou pelo menos pesquisa de ponta nessa área de tecnologia, fora, por exemplo, a Adriana, né, que ela sim que vai falar de inteligência artificial e outras paradas que ela está muito ligada, mas para muitos de nós que não trabalhamos com isso, há ali alguma zona cinzenta entre o que já é presente e o que ainda é futuro, ainda é pertencente às cenas dos próximos capítulos. Então, primeiro a gente posicionar o que é o contemporâneo de 2021, o que a gente já vivencia. E, claro, também avaliar microtendências, né? Como diria, é uma expressão aí do Mark Penn, um sociólogo dos Estados Unidos. Então, saber quais são as tendências, aquilo que
por enquanto ali está no lençol freático, né, aquilo que parece submerso ainda, mas que daqui a pouco emerge. E aí, falando em emergente, em emergir, eu coloco, para a gente refletir em cima, um ciclo, né, um hype cycle, como diz a Gartner, essa consultoria, que fez esse gráfico mais ou menos 40, quem puder contar aí os triângulos e as bolinhas, azuis e azuis claras. Então, são mais ou menos 40 tecnologias que fazem parte desse ciclo daquilo que está na modinha, né, no hype, o ciclo daquilo que a gente conversa mais a respeito. Então, vocês veem ali, tem impressão 4D, não é só 3D, 4D, tem o 5G nos celulares ali mais acima, tem, por exemplo, essa interface cérebro-computadores, que cada vez mais os novos computadores vão poder ler aquilo que a gente está pensando. Tem a internet das coisas ali, ó, IoT Platform, né, a plataforma de internet das coisas, as redes neurais, enfim, vários tipos de tecnologias, condução autônoma de carros, né, autonomous driving. Então, são várias tecnologias que essa consultoria Gartner separou para dizer que algumas delas ainda estão, ali embaixo vocês veem, né, em inglês, num gatilho de inovação, ou seja, estão agora que começando, agora que despontaram, agora que começaram a ser alvo de pesquisas por parte das cientistas e dos cientistas. Depois elas acabam indo para um pico de uma inflação de expectativas, ou seja, todo mundo começa a se animar de que aquilo realmente vai acontecer, mas de um jeito um pouco inflado ainda. Então, talvez sendo uma sobre-expectativa, né? Achando que aquilo vai ser mais do que realmente é, e aí vem uma ladeira de desilusão, vem talvez um cair na real de que não vai ser bem assim, não é isso tudo, por exemplo, a casa conectada, como tem ali, né? Na ladeira, ou no vale de desilusão, como eles colocam em inglês, a Gartner. Então, a casa conectada, talvez não é isso tudo que a gente imaginava. Ou as realidades mistas, realidades misturadas, realidade aumentada, como tem ali, as baterias de outros materiais, né, anódinas. Enfim, será que era isso tudo mesmo? E aí começa essa desilusão. Não, se calhar não era isso tudo. E aí volta a ter uma expectativa um pouco mais realista, mas não tão inflada, que é nessa ladeira de esclarecimento sobre os produtos, sobre aqueles lançamentos. E aí, no fim, ali mais à direita, lá embaixo, vocês veem ali um platô de produtividade, ou seja, chega um momento que tende a um equilíbrio na produção daqueles bens, na produção daquelas novas tecnologias que lá atrás, né, há 10, 15 anos, estavam nascendo, e depois elas chegam a um nível de produtividade, de cada país conseguir ter no seu parque tecnológico, né, no seu parque industrial, aquilo produzido em escala. Então, esse é o ciclo que a Gartner coloca de tecnologias. E aí, depois, quem puder ver, computação quântica ali, vocês vão notando coisas que já aparecem para a gente nos jornais, já aparecem em revistas especializadas, já aparecem em algumas leituras, aí, principalmente quem tem interesse nessa área, né, quem é aficionado por tecnologia, já conhece muitas dessas coisas, inteligência artificial, que é algo que a gente escuta falar sempre. Então, várias dessas tecnologias estão numa hype, né, num ciclo de moda, e algumas delas ainda vão passar para um platô de produtividade. Mas, aquelas que já passaram, que eram tecnologias da década de 90, por exemplo, ou do início dos anos 2000, e que agora já estão decantadas no nosso cotidiano, estão todas nessas maiores empresas. Aí eu tenho certeza que quem olhou de cara esse slide já reconheceu todas essas empresas, né? O Facebook, Google, Amazon, Netflix, Apple, Microsoft, Uber, Alibaba, enfim, todas essas empresas aí, inclusive as mais antigas um pouco, né, como Visa, a Nestlé, que tem mais de 100 anos, a Unilever também, que é um conglomerado de várias empresas, uma holding, né, que tem várias empresas de mais de 100 anos também, a Coca-Cola, nem se fala, também mais de 100 anos. Tanto as empresas mais antigas, que se reinventam, que conseguem investir em pesquisa e desenvolvimento para conseguir sempre estarem atuais, como essas empresas novas que surgiram ali no fim dos anos 90, início dos anos 2000 para cá, ou pelo menos estouraram nesse período, elas todas fizeram o nosso cotidiano ser totalmente diferente. Hoje, por exemplo, a maior frota de carros do mundo é de uma empresa como a Uber, que não tem carro nenhum. Cada um é o dono, cada um das motoristas e cada um dos motoristas é dono de seu próprio carro, paga o IPVA, faz a manutenção, paga a oficina, enfim, paga tudo que tem que pagar do veículo, mas quem recebe a grana líquida
é a empresa, é um aplicativo, é uma plataforma que faz essa intermediação entre o cliente, a pessoa que quer aquela, eu ia dizer ride, né? Todo chique aqui, né? Falando inglês, cearense vai falando inglês, mas enfim, a pessoa que quer aquela transporte, aquela carona, aquele deslocamento, e o motorista ou a motorista que quer clientes, quer levar as pessoas para lá e para cá, né? Fazer grandes momentos em lugares diferentes. Então, é uma empresa que não tem carro nenhum e hoje é a dona, entre aspas, né? Ou pelo menos a possuidora, vamos chamar assim, do maior número de carros aglomerados, o maior número de carros costurados entre si, né? Juntos entre si, do mundo. A Airbnb também, a maior dona de imóveis, ou talvez a segunda maior dona de imóveis, porque perde para a Igreja Católica, né? A Igreja Católica tem muitos imóveis também mundialmente, tem até uma empresa específica da Igreja Católica, a Immobilis, que é dona de, enfim, todas as igrejas do mundo e tudo mais que a Igreja Católica tem. Mas a Airbnb está ali entre as 3 do mundo que detém, entre aspas, ou pelo menos essa conjunção, essa possibilidade, né, de oferecer aos seus clientes aqueles cômodos, aqueles compartimentos, aqueles quartos, enfim. Então, ela hoje é a primeira ou a segunda a deter mais lugares no mundo, mais locais, onde as pessoas possam ter estadia. E, na verdade, no fundo, não tem nenhum. Vejam, então a gente vive essa economia de compartilhamento, essa economia de solidariedade, essa economia circular, em todos os ramos. Eu coloquei ali transporte, moradia, comércio, alimentação, por isso que eu coloquei a Nestlé, a Unilever, limpeza, a Unilever também, né? Entretenimento, com todas essas redes sociais e Netflix, propaganda, com o eBay, Alibaba no comércio, enfim. Então, tudo isso forma algo que o Dee Hook, que era um antigo CEO e o fundador da Visa, ele tem um livro falando sobre as organizações caóticas, né? Aquelas que têm uma pitada de caos, uma pitada de ordem, por isso esse nome caos mais ordem, né? Caótica. Essas organizações caóticas são aquelas que parecem que não vão dar certo, porque são tão grandes e tem tantos parceiros e são tão descentralizadas que parece que o bambu vai vergar, né? A coisa vai quebrar. Mas no final dão certo exatamente por essa característica, por serem extremamente descentralizadas. Aí a própria Visa é um exemplo disso. Em qualquer ponto do mundo inteiro em que a pessoa vá, que ela viaja, pelo menos antes da pandemia, né? Quem podia viajar visitava em outros países e notava que em qualquer esquina do mundo a Visa era aceita. O cartão de crédito, o cartão de débito Visa era aceito. E por quê? Porque o Dee Hook, que é CEO, teve essa visão de conseguir espalhar a sua empresa, capilarizar, né, descentralizar a esse ponto. Agora, esse tipo de organização, ela conta com o caos, né? O caos ajuda a organização. O modo como ela cresce, que parece desordenado. O Facebook, quem viu aquele filme sobre a história também, né, do início, desde lá, que eram as redezinhas de Harvard, e aí agora é o maior conglomerado como rede social e de anúncios do mundo. Poderia colocar o YouTube aí também, né, que é da Google, enfim. Então, todas essas empresas têm essas pitadas de caos com ordem ao mesmo tempo, né? Eu coloquei também, só para a gente lembrar que, no fundo, praticamente todas essas maiores empresas, né, da economia atual nasceram como startups, ou pelo menos as que, de agora em diante, né, dos anos 2010 para frente, estão se destacando, são aquelas que nasceram como startups. É aquilo que nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente já começa a chamar assim também, mas lá nos Estados Unidos isso já está bem consolidado, essa linguagem, são empresas unicórnio. São empresas que valem mais de $1 bilhão, mas que nasceram pequenininhas, às vezes com 5, 6 funcionários, ou com 5, 6 sócias e sócios, nem eram funcionários entre si, né, mas muito mais colaboradores, e aí elas, de repente, despontam pelo valor que elas agregam, pelo tanto de serviço que elas conseguem prestar em pouco tempo. Ali tem, por exemplo, o Evernote, estou vendo aqui as mais conhecidas, né, Uber, logicamente, Dropbox, né, quem nunca usou, Pinterest, né, o pessoal de rede social de fotos, né, tipo o Instagram gosta muito, para pegar dicas de coisas. Então, esse Slack, que é uma empresa de organização de trabalho, organização de tempo. Então, várias dessas empresas nasceram há 5, 6, 7 anos, então eram startups, né, são empresas pequenininhas e que, de repente, despontam hoje para empresas que valem mais de $1 bilhão. E elas começam a desbancar grifes universitárias, laboratórios de pesquisa e outras grandes empresas naquilo que elas conseguem fazer. Tanto que as maiores empresas, principalmente as mais conscientes dessa dinâmica nova do mercado,
começam a contratar startups. Aqui no Brasil mesmo, há pouco tempo, né, a gente fez uma lei que é um marco das startups, né, como elas podem ser regulamentadas no nosso país. Então, tentar multiplicar isso. E lá nos Estados Unidos, é um movimento, pelo menos no Vale do Silício, ali que já está extremamente sedimentado, com mais de 100 dessas startups em funcionamento. Beleza, então, esse é um primeiro contexto. Esse é um primeiro sensível partilhado, né? Aquilo que a gente vê e escuta todo dia do mundo. Agora, pensa em direito tributário. Aliás, direito tributário brasileiro. O que a gente lembra? Quando você para ali um pouquinho, tá, todas essas inovações, vou respirar agora e pensar no direito tributário brasileiro. A representação pictórica, né, as figuras não parecem ser essas, né? No lado daquela inovação de tecnologia, desse mundo high-tech, de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, redes neurais e tal, inteligência artificial, internet das coisas, parece essa águia, um negócio fluido, que está voando, que é mais leve, que, enfim, tem um corpo todo preparado para alçar voo. E o direito tributário brasileiro é um bichinho ali paquidérmico, né? Um negócio que está pesado, que fica ali, tem até sua sabedoria, tem seu charme naquele enrugado dele, mas no fundo é um elefantão, né? O bicho é um encoraçado que anda. Então, quando a gente lembra de globalização, associa com velocidade, com mobilidade, com tecnologia, com virtualidade, tudo isso que a gente estava falando dessas empresas aí, desse primeiro contexto. A gente, quando associa também o mundo de hoje, fala muito de sociedade de massa. A globalização teria trazido uma sociedade mais massificada, né? Todo mundo mais homogêneo, as pessoas consumindo os mesmos produtos culturais, aquilo que o Adorno e o Horkheimer, desde de décadas anteriores, 50, 40, 60, né, chamavam de indústria cultural. Essa estética mais homogeneizante, todo mundo usando calça jeans, usando o mesmo tipo de relógio, enfim, os mesmos adereços, as mesmas tatuagens. Então, uma cultura de participação, é verdade, as pessoas cada vez mais a participar, formar os conteúdos, não só serem consumidoras de conteúdo, não só receberem um conteúdo já pronto, mas também participando, fazendo conteúdo, como nas redes sociais a gente vê bem. Então, é um mundo que fica mais líquido, é um mundo que parece que se adapta melhor em qualquer recipiente, né? Diferente de, talvez, nos séculos XIX, XX, e mais para trás, um mundo mais rígido, até as hierarquias muito mais rígidas, os estamentos sociais, aquela coisa, ninguém se mexe muito. Mas tudo isso, toda essa liquidez, essa virtualidade, essa mobilidade do mundo, não combina com o fato de a gente ter 12,5 milhões de normas tributárias, contando municípios, estados, Distrito Federal e União. Então, são 12,5 ou 13 milhões de normas tributárias, no geral, contando, inclusive, pareceres, enfim, todo tipo de norma vinculante, né, para a administração e para contribuintes. Então, mais de 12 milhões de normas. O que é isso, né, num mundo como esse? Por que essa complexidade toda do mundo não entrou, ou parece não ter entrado tanto no direito tributário, pelo menos no brasileiro? É um sistema hermético também, muito tecnicista, os códigos que se fala, o jeito que se escreve, o jeito que a gente vai à justiça, ou não vai, que hoje em dia também tem outros mecanismos, mas tudo parece muito codificado, parece que expulsa quem não é especialista na área, ou expulsa a cidadania ativa, né? Como é que a pessoa vai participar do direito tributário sem ela entender o que está sendo dito? É também um sistema muito rígido, porque a Constituição ela é prolixa nessa parte tributária dela, né, a partir do artigo 145 em diante ali, ela fala de tanta coisa em tributário, diferente das suas congêneres aí pelo mundo, né, as outras constituições da Alemanha, da Itália, dos Estados Unidos, enfim, até de países próximos aqui, da Bolívia, do Equador, da Colômbia. Então, a nossa Constituição acaba deixando o sistema mais rígido também, que qualquer mudança grande, ou qualquer mudança até média que se faça, tem que ser mexida a Constituição, que torna o sistema mais rígido. E analógico, é um sistema da década de 60. Óbvio, houve várias reformas, houve tentativas de atualização, mas a base, né, a estrutura, a infraestrutura do nosso sistema é da década de 60 do Código Tributário Nacional, lá do Rubens Gomes de Souza e outros que pensaram na década de 50, aliás. Então, a publicação da lei foi em 1966, mas desde 1953, 13 anos antes, já havia
anteprojeto do Código Tributário Nacional. Então, a gente está falando de uma lei que resistiu ao tempo aí desde a década de 50. Mas será que isso foi positivo? Enfim, vamos ver. Todos os sistemas tributários do mundo, e com agora raras exceções, como a Austrália, Japão, Canadá, que começam a modificar quase que de uma ponta a outra os seus sistemas tributários para chegar nesse século XXI, mas a gente pode ainda dizer, generalizando, que praticamente todos os sistemas tributários foram construídos com coisas, né, com conceitos que não existem mais, ou que não são mais o que eram. Localização física do contribuinte, domicílio, residência, a origem dos rendimentos, uma fonte, uma ação humana, a necessidade de uma ação humana, um dar, um fazer, um obrigar-se, né, através de contrato, aquela distinção muito estanque entre mercadorias e serviços. Então, tudo isso era a base dos sistemas tributários na década de 50, 60, ou mesmo antes, né, quando eles nasceram, desde o século 17, 18, mas nasceram para a modernidade, que eu digo, né, do século 18 em diante. Então, isso tudo acabou. O que é um domicílio agora? Como é que se acha uma fonte de rendimentos cheia de offshore, né, no mundo? O que é uma mercadoria? Um Netflix é uma mercadoria, é um serviço? Então, tudo isso, sim, pelo menos ficou borrado. Os limites estão borrados. Então, essas distinções que compunham a base do que era um sistema tributário estão com os dias contados, para permanecerem assim. Obviamente, o que é necessário agora é uma reforma. E aí, o resto do mundo tenta ou se reformar ou até resetar, né, começar de novo o sistema tributário, pegar aquele elefante ali daquela figura e colocar ele para voar. Vai lá, amigão, né? Tenta, sobe, vamos ficar mais leve, né? Faz um regime. Aqui no Brasil a gente tem os exemplos da PEC 45, que foi grandemente influenciada pela FGV e outros institutos de pesquisa, a PEC 110, que veio mais do Senado, do Raul, o PL do governo 3887, de 2020 agora, né, do ano passado. Então, todos esses projetos, ou, enfim, propostas de emenda constitucional, vão tentar ver se há uma concertação possível, vão tentar ver se tem algum jeito da gente avançar aqui no Brasil também. Então, claro que isso levaria toda uma outra palestra, né, era um spin-off disso, dessa nossa conversa de hoje, de como o Brasil tenta reformar sua tributação, mas, por enquanto, fiquem aí com os números, quem já pôde ler todas essas propostas, ou quem ainda não pôde ler, mas vejam lá e vejam o que vocês concordam ou não de institutos. Alguns desafios centrais seriam: onde pagar o tributo? Como é que a gente paga tributo hoje? Paga no consumo? Paga no centro das decisões, né? A empresa que é a holding, por exemplo, de outras 13, 14, como muitas vezes acontece. As empresas são cada vez mais tentaculares, né? Tem várias operações entre si, dentro do mesmo grupo. Paga no local onde se assume o maior risco. Uma empresa transnacional, que tem, entre aspas, né, sedes diferentes em países diferentes. Onde é que ela vai pagar o tributo, ou pelo menos a maioria dos tributos, em todos esses países? Ou nos centros de produção? Ou só na sede da companhia, a sede principal, né, o headquarter mesmo? Então, como é que fica? Isso, a gente vai ver daqui a pouco também, dá muito pano para manga, né? Várias discussões. E como pagar o tributo? E como é que operacionaliza isso? Vocês sabem, aquele relatório Doing Business do Banco Mundial, há muitos anos, aponta o Brasil como um dos piores países do mundo, e entre os 10 piores, pelo menos, do mundo inteiro, em matéria de pagar tributos, de ser adequado o sistema para o pagamento de tributos. As empresárias e os empresários têm muita dificuldade de saber como pagar, o que ele tem que pagar. E aí, nisso, várias brechas da lei vão fazendo com que haja planejamento tributário abusivo. Os tratados contra a bitributação também complexificam o cenário. Os paraísos fiscais, as offshores, legais ou ilegais, essas regras essas regras para pagamento de tributação, né, de dividendos no exterior, de lucros no exterior, ou de equivalência patrimonial dos balanços de empresas coligadas e controladas, as chamadas CFC Rules. O projeto BIPS da OCDE, que eu não vou comentar agora, porque a gente daqui a pouco vai falar mais sobre ele. Então, isso tudo é um desafio
que os ordenamentos jurídicos de todos os países vão ter que encarar, de como pagar o tributo, como é que deixa o sistema mais adequado para isso. E um sistema que é cada vez mais global. Como manter os sistemas atualizados também se os paradigmas se alteram muito rápido? O ritmo da economia foi tão acelerado dos últimos tempos, principalmente dos anos 90 para cá, esses 20 últimos anos, que fez mudar muitas coisas que tinham passado 40 ou 50 anos paradas. Então, como aquele autor que a gente viu ali no início, né, quem leu aqui no slide, Paul Virilio, que é um sociólogo francês, ele dizia: a velocidade é a base da política, porque se você muda uma coisa rápido demais, ninguém consegue participar. Ou se você muda devagar demais, também ninguém tem interesse mais em participar, né? Uma coisa que fica ali estagnada milênios a fio. Então, esse equilíbrio da velocidade de mudança do sistema tributário também tem que ser muito bem pensado. Nem pode mudar toda hora, porque senão não haveria setor contábil possível na empresa e nem assessoria jurídica, mas também não pode ficar tão aquém do que a economia avança. Depois, e eu acho que é um último grande desafio, por isso que eu também deixei a pergunta por último, como é que a gente tece, como é que a gente entrelaça uma justiça tributária global? Então, se vários países são hoje fábricas do mundo, como a gente duramente viu na pandemia, a China, a Índia, com aqueles insumos médicos, no caso da Índia, né, os insumos farmacêuticos, e no caso da China, os materiais, o plástico para produzir a seringa, ou a própria seringa já pronta, a máscara, enfim, essas cadeias de suprimento globais, e principalmente em países que são as fábricas, né, aqueles países que produzem, que fazem a manufatura dos produtos, como é que eles ficam frente aos países que são as sedes das empresas? A tributação deles fica como? E aquela população que realmente produz precisa ter um pouco mais de retorno para si. Enfim, tudo isso é algo de uma justiça tributária global, inclusive para evitar uma guerra fiscal planetária, aquilo que a gente já viu aqui no nosso país, uma guerra fiscal entre estados, pode agora acontecer entre Estados-membros. Já acontece, aliás, né? Pelo menos desde a década de 70, 80, quando a economia começou a se globalizar mais, a gente já vê estados nacionais, ou, enfim, estados do mundo a querer puxar empresas para si. A Irlanda é um exemplo, Luxemburgo, Liechtenstein, vários outros que são chamados paraísos fiscais, né? Eles ficam facilitando demais a tributação para ver se mais empresas vão para lá. E aí isso gera projetos como o BIPs, os projetos da OCDE, né, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento dos Países, dos Estados, a OCDE, ela criou há boas décadas aí esse projeto BIPs, que é de erosão de base de cálculo e de direcionamento, fuga dos lucros, fuga das rendas, né, profit shifting. Então, a mudança, o shifting, né, a mudança dos lucros. Isso é tirado aqui do próprio site da OCDE, a erosão das bases de cálculo e a fuga dos lucros dos tributos nos tributos domésticos tem muito a ver com empresas multinacionais que exploram lacunas, exploram zonas de desregulação entre os sistemas tributários de diferentes países, e aí conseguem não ser tributadas nem num lugar nem em outro. Então, a empresa que atua, por exemplo, em 12 países, isso é super comum hoje, né? Tem mais e mais empresas que atuam até em 80, 70, 90 países. Então, uma empresa que atua em 12 países, ela vai escolhendo ali. Aqui eu vou fazer uma empresa até tal tamanho, com até tal capital, porque entra aqui no Simples, né, que é um programa brasileiro. Aí no programa da Alemanha, eu entro aqui nos mini jobs, ou na lei trabalhista eu entro pela da Suíça. Então ela vai escolhendo, ela faz um fórum shopping, né? Ela vai comprando ali ordenamentos jurídicos à medida do que ela precisa, da sua necessidade. Então, as empresas fazem isso, como a gente sabe, e os BIPs, esse programa BIPs, foi criado pela OCDE para tentar evitar. E esse programa estava ali em banho-maria, claro, estou brincando, ele, claro, tinha várias publicações, quem puder olhar no site da OCDE, tinha vários resultados já, muitos acordos importantes que foram feitos, principalmente acordos contra a bitributação entre países, acordos para compartilhamento de informações fiscais entre si, a famosa, famigerada, agora a Operação Lava Jato aqui no Brasil, que teve que se beneficiou disso, né, com a Suíça, por exemplo, e outros países dando informações aos Estados Unidos, dando informações fiscais
de determinadas empresas para o Brasil, para descobrir escândalos, isso é importantíssimo, e foi a OCDE, através desse projeto BIPs, que conseguiu, de alguma maneira, costurar, né, fazer esse tricô aí, para que o mundo inteiro tivesse pelo menos uma ordem jurídica mais ou menos uniforme. Agora, o que aconteceu, principalmente com a pandemia, né, que chacoalhou a realidade de uma tal forma, que houve uma conjunção de propósitos, uma conjunção de esforços, e aí, tanto a OCDE, a partir do BIPs, como o G7, que se reuniu agora em junho, acho que foi de 4 a 6 de junho a reunião, né, em Cornwall, na Inglaterra, no Reino Unido, e a reunião do G20, que vai acontecer em outubro, lá em Roma, todos chegaram a um acordo para se fazer uma espécie de imposto global, um imposto mínimo, e que ainda se discute qual seria a alíquota, mas a princípio, né, aventou-se a possibilidade de ser 15% do rendimento da empresa naquele país, né? Então, haveria esse imposto global, um imposto que seria pago principalmente para as transnacionais e essas grandes, né, essas gigantes de tecnologia, Google, Amazon, Facebook, enfim, a Microsoft. Então, todas elas pagariam um imposto que faria jus, que renderia a participação delas em cada país. Porque hoje o que acontece elas pagam geralmente numa sede. Então, a Apple, ela é uma empresa, sabidamente, né, quem assistiu os filmes aí do Steve Jobs, sabe, é uma empresa dos Estados Unidos, ou que nasceu nos Estados Unidos, ou que nasceu do gênio de um cara dos Estados Unidos. Mas depois ela virou uma empresa irlandesa. E por que irlandesa? Porque a Irlanda oferece condições para que a Apple vá e se instale lá, e tenha sede lá, e acabe produzindo o capital dela, do mundo inteiro, né, ela drena para a Irlanda. Então, isso é um dos casos, inclusive, que foi alvo de julgamento lá no Tribunal Europeu. E, enfim, esse tipo de empresa que faz isso, né, drena, muda seus lucros para um certo país, acaba tirando percentuais importantes para as populações de outros países. O Brasil, que a gente sabe, né, precisa muito desse tipo de capital, principalmente para investimentos sociais, ele receberia, em média, se houvesse um tipo de tributo desse, 6 bilhões ao ano a mais de tributos. Por quê? Todas as redes sociais aqui colam, dão certo, né? O Facebook, quando surgiu, antes, né, o Orkut, quem lembra do Orkut, né, o Mirk, né, a galera aí das antigas, né, forró das antigas. Então, todas as redes sociais aqui no Brasil pegam, WhatsApp, enfim, e aí a gente tem muito usuário, tem aquele efeito indireto de rede, né? Quanto mais usuários, o Instagram. Então, quanto mais usuários, melhor para aquela rede, porque ela começa a anunciar mais, vender mais. Tem esses efeitos aí laterais da rede. E como isso acontece aqui, o Brasil ficava com que dinheiro? Nada, ou praticamente nada, porque a tributação dessas empresas é na sede. E agora, havendo realmente essa concordância, todos os países começando a regulamentar isso nos seus ordenamentos domésticos, e depois tendo um grande acordo, um acordo global, né, principalmente se houver essa ratificação no G20, mas que parece que vai haver mesmo, a gente vai ter um cenário um pouco mais justo, que aí cada país vai se aproveitar um pouco do fato de os seus usuários, né, os usuários daquele país, terem seus dados acumulados em algoritmos da empresa ali dentro, para que ela faça um melhor comércio. Então, acho que isso é muito fruto também de pressões doutrinárias. Quem já pôde ler O Capital no Século XXI, né, do Thomas Piketty, esse pesquisador francês, que formou um centro lá na Sorbonne só sobre isso, né, de ciência política moderna, de economia política. Inclusive, 2 dos caras que são parceiros dele, esse Emmanuel Saez, que também é francês, e Gabriel Zuckerman, eles são 3 dos grandes pesquisadores sobre isso, né, essa outra dupla escreveu O Triunfo da Justiça, como é que os ricos conseguem fugir dos tributos e fazer com que a gente, que é mais pobre, acabe pagando. E aí, isso eles falavam num sentido de país, né? Os países mais pobres também acabam pagando pelos mais ricos. Então, toda essa doutrina também empurrou um pouco a realidade, fez com que o mundo fosse se conscientizando mais ainda dessa necessidade. Olhem qual é o esboço da declaração do G20. Mas o professor só falou que é em 2021, em outubro. Então ainda faltam uns meses, mas eles já fazem o esboço antes, né? Eles já fazem todos os documentos prévios para, se der tudo certo, se chegar àquele acordo, eles já lançam ali, tem aquelas releases para a imprensa. E aí,
Olha o que o Wikileaks trouxe. Tô brincando, não é Wikileaks, não. Isso aí não é vazamento, não. É uma coisa normal, eles têm esses rascunhos já, né? Olha como é que a declaração falaria, né? Depois de muitos anos, posso até dizer décadas, de discussões e avançando sobre o progresso feito no ano passado, alcançamos um acordo histórico sobre uma nova arquitetura tributária internacional justa e estável. Tem alguns fatores, por exemplo, os Estados Unidos, há muitos anos, bloqueavam essa iniciativa. E aí, desde governos mais liberals, né, mais à esquerda, como o Barack Obama, até governos de extrema direita, ou enfim, de uma direita mais pastosa aí, como o Donald Trump, eles sempre bloqueavam esse tipo de iniciativa. Por quê? Porque os Estados Unidos, inclusive, contam com o produto nacional bruto e não o PIB, né? Como a gente aqui no Brasil, nas nossas estatísticas, coloca o PIB, que é o produto interno bruto. Lá, eles não fazem o produto interno bruto, eles fazem o produto nacional bruto. É o GDP, né? Como eles chamam. Por quê? Porque se eles olharem o produto nacional, eles pegam todas as empresas que são fundadas nos Estados Unidos. E aí eles conseguem ter uma noção da riqueza que eles espalham para o resto do mundo. E aí, como a economia deles ainda é, por enquanto, a mais vibrante do mundo, eles acabam não querendo tanto esse tipo de acordo. Porque eles sabem que o pior vai ser para eles, né? As empresas deles é que vão ser mais tributadas. Mas, de repente, o Joe Biden agora vem quente, né? Deu a louca ali, ele aceitou tudo e veio para mudar mesmo. Kamala Harris, Joe Biden, vieram com essa proposta, essa pegada, e aí aceitaram tudo. Vamos ver no que dá. Olha o cara aí. Joseph Robinette Biden Jr. Ele fez um plano, só para vocês verem como esse tipo de acordo não parece ser balela mais, já não parece mais ser só blá blá blá. O Biden fez esse tipo de plano nos Estados Unidos. Eles até chamaram, e a Kamala Harris, nos discursos dela, várias vezes falava essa expressão, Green New Deal, ou seja, um novo acordo verde, né? O New Deal, claro, essa referência ao Roosevelt, né, na década de 30, saindo daquela grande crise de 29, né, quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, teve o New Deal. E agora seria o Green New Deal, ou seja, um grande pacto nacional, mas verde, tornando a economia verde. E aí, a gente que já conversou nesse primeiro momento sobre o digital, agora fala um pouquinho também de por que as economias vão ficar verdes. O orçamento de Estado dos Estados Unidos, para 2021, apresentado, e depois para 2022, ele está numa casa de 6 trilhões de dólares. Então, um negócio que nunca aconteceu antes, nem na época da Segunda Guerra Mundial. Em nenhum momento a dívida pública, que é assim que os estados acabam se financiando, né, através de dívidas, de títulos públicos que eles soltam. Os Estados Unidos têm essa vantagem também de ter o indexador mundial, que é a moeda deles, o dólar, acabou colocando um orçamento gigantesco, né, 6 trilhões de dólares. E naquele plano específico de recuperação dos efeitos da Covid, dos efeitos da pandemia, né, a crise econômica gerada pela pandemia, ele separou quase 2 trilhões. Então, foi o maior pacote econômico da história dos Estados Unidos, esse pacote Biden. Então, 1,9 tri, e lá, mais ou menos um terço desse 1,9 tri é para quê? Redução de emissões de CO2, então, reduções de gás carbônico, tanto nas indústrias, maiores multas, fiscalização mais direta, filtros que as empresas teriam que instalar, modos de fazer, que elas teriam que fazer um processo produtivo mais limpo, carros elétricos, né, muito incentivo para carro elétrico, enfim, apoio a tecnologias de energias alternativas, como a eólica, a energia solar. Então, os Estados Unidos agora, e talvez, a gente pode dizer, pela primeira vez na sua história, estão apostando nessa virada de chave do petróleo para essas energias alternativas e para modos de fazer diferentes nas suas empresas. Eles estão dando um choque de modernização das empresas. Teve até uma moratória a novas concessões de gás, de petróleo, de óleo, oleodutos. Então, o Biden parou, disse, olha, não tem mais licença para essa galera. Não tem mais licença para petrolífera, não tem mais licença de exploração de solo, não vai ter mais nada. Quem já hoje tem licenças, logicamente, né, vai ter esse direito de seus contratos serem cumpridos pelo tempo que forem. Mas não vão haver novas licenças. Então, vejam, a coisa não é para brincadeira. 2 trilhões separados para isso é coisa para dedéu. Então, é muito capaz de sair agora. E a União Europeia, né, o outro lado do Atlântico, ainda ali nesse mundo ocidental, né,
famoso mundo ocidental. O plano da União Europeia, desde julho de 2020, né, que vem acordos entre os países da União Europeia, né, os 27 agora, né, com a saída da União do Reino Unido, os 27 outros estados da União Europeia chamaram de retomada verde. É o modo como em Portugal eles aportuguesaram, né, o nome do acordo, retomada verde. Então, a Ursula von der Leyen não está de brincadeira nessa política alemã, que é a presidente da Comissão Europeia, essa mulher de fibra de poder na Europa, ela não está para brincadeira, está sorrindo aí porque já está até vestida de verde, né? Para dizer, ó, agora o negócio vai. Separaram 91 bilhões por ano para eficiência energética, e a Alemanha da Ursula é um dos países que está capitaneando esse processo. 25 bilhões ao ano para energias renováveis, mais de 20 bilhões para veículos limpos, mais de 60 bilhões também para trens, porque vocês sabem que a Europa é toda ligada, né, por trens, então trens que não poluem, trem-bala e outros trens, né, com energia eletromagnética. Plantio mais de 3 bilhões de árvores, olha isso, até 2030, então mais uns 8 anos aí, só galera arrochando a plantar árvore. Revitalização de mais de 25 mil quilômetros de rios, e a Europa também tem muita história com seus rios, né, o Sena na França, o Reno na Alemanha, enfim. Então, o Frankfurt am Main, né, que é o Main, o Meno, tem várias cidades que têm muita história com seus rios, e eles vão revitalizar as margens dos rios e os próprios rios, né, a água dos rios. Enfim, então o negócio, a economia verde parece, dessa vez, que chegou para ficar. Por isso essa pressão também em cima do governo brasileiro sobre a Amazônia. Agora, claro que tudo isso pode ser problematizado. Será que isso vai sair? Por quê? O débito, o déficit, você vê, aqui está tudo em inglês, porque foi tirado do site aí do escritório do Congresso dos Estados Unidos para o orçamento, né? Então, Congressional Budget Office, né? CBO. Quem quiser ver ali no cbo.gov, tem esse gráfico dizendo, olha, a pandemia, vocês veem ali aquele tracejado, né? De 2020, ela está mais ou menos, se vocês puderem ver, está mais ou menos no nível da Segunda Guerra Mundial, quanto ao gasto, né, quanto à dívida pública que precisou ser emitida pelo Tesouro dos Estados Unidos. Então, a coisa realmente não foi para brincadeira. A grande recessão que houve em 2008 já tinha sido, vejam aí pela área, né, rosada, maior do que a Grande Depressão da década de 30. Olha só, a grande recessão de 2008, 2009, 2010, a crise do subprime, né, chamada, já foi maior do que a Grande Depressão de 29. E agora a pandemia está tomando quase o lugar, a crise da pandemia tomando o lugar do que foi a Segunda Guerra Mundial em nível de gasto pelo governo dos Estados Unidos. E aí, com esse orçamento do Biden, a projeção é que isso vá estourar mais na frente. Os próximos anos, aí, até meados, né, do século XXI, até 2050, o índice, o GDP, né, Gross Domestic Product, então o produto interno, aliás, produto doméstico nacional, que aí, vejam, conta todas as empresas dos Estados Unidos pelo mundo, vá para 202%, a dívida pública, né, chega a 202% do produto nacional doméstico. Então, é aquilo que a gente chama aqui no Brasil de PNB, né, Produto Nacional Bruto. 202%. Aqui no Brasil, isso, enfim, seria inaceitável, né? Todos os economistas ficariam em polvorosa, e as economistas, mas para os Estados Unidos, eles têm ferramentas diferentes, como eu dizia, o dólar, tem a pulsação da economia deles, a inovação, que é muito constante, então pode ser que eles aguentem. Mas vejam como é que o gráfico vai, né? Uma crescente ali, pega uma curva térmica para cima, então eles vão chegar a níveis históricos de endividamento. E qual é o país que mais compra dívida pública dos Estados Unidos? China. Então, por isso que algumas economistas e alguns economistas chamam de Chimerica. A China mais a América juntas, né? Chimerica. Porque no dia que os credores chineses chegarem lá e disserem, quero dinheiro agora, o negócio não vai ter mais nem Super Bowl, né? No ano. Tanto de luz que eles gastam naquele Super Bowl. Então, na Europa também há problemas, né? Tem os países frugais, a Áustria e as bandeiras, a Áustria, a Holanda, Dinamarca, Suécia, a revisão do segundo grau aí, quem sabe as bandeiras, né? Então, os países frugais, frugals, os países que são mais contidos, que não gostam de gastança, que são mais tranquilões ali, que querem ficar serenos, contra, entre aspas, né,
que sempre barram acordos que são de países mais gastadores, ou daqueles países que, em tese, são um pouco mais pobres no contexto europeu, e que acabam precisando de mais verba, né? Acabam precisando de mais dinheiro europeu, né? Os fundos europeus. Portugal, Irlanda, Grécia, a Itália. Então, também há muita tensão, há muita rivalidade entre os países. Quase que esse acordo de julho de 2020, a chamada retomada verde, quase que não acontece. Porque os frugais ali, até o último instante, foram 4 dias e meio, né, de discussões, inclusive madrugada dentro, e esses países frugais, quem quiser olhar a foto aí na internet, tem a Ursula von der Leyen falando com os presidentes e primeiros ministros desse país. O negócio foi muito arrochado para conseguir sair. Então, tem esse drama na Europa também. Todo tipo de orçamento que vem muito amplo, que vem com muito gasto, o pessoal da Europa chia. Eles chamam dos contribuintes líquidos, né? Aqueles contribuintes que, dentro dos cidadãos europeus e das cidadãs europeias, são os que realmente acabam pagando por tudo, pagam o pato, digamos assim, né? Porque de países que já estão em dramas econômicos, Chipre, né? Ou países que são muito pequenos, ou que estão vivenciando crise atrás de crise, a Grécia, é difícil dos cidadãos e das cidadãs pagarem mais tributo. Então, os cidadãos desses países aí, Áustria, Dinamarca, Suécia, é que acabam arcando com a elevação de carga tributária, por isso que eles ficam com raiva. Ou pelo menos os seus governantes, né? Ainda que os cidadãos se sintam mais solidários, mas seus governantes ficam com um pouquinho de raivinha. Então, há problemas em todo lado, tanto nos Estados Unidos como do lado europeu. Mas toda essa complexidade, todos esses problemas, caem onde? Né? Onde é que, no final, a bronca chega? Principalmente em países como o nosso, no Poder Judiciário. Coloquei aí a foto da frente do nosso querido STF, Supremo Tribunal Federal, mas poderia ter colocado a foto do Tribunal Constitucional Federal Alemão, do TCF, né, lá em Karlsruhe, ou poderia ter colocado a foto do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, ou do Tribunal de Luxemburgo, que é o Tribunal de Direito Privado, né, o Tribunal das Empresas, enfim, poderia ter colocado qualquer foto de qualquer tribunal, só para representar que o Poder Judiciário, no fim, ao fim e ao cabo, no fim do dia, é o que vai aguentar essa bronca toda. Tudo isso daí acaba chegando nele, ou de um jeito ou de outro. E num país como o nosso, né, a latinidade ali, o sangue quente fala mais alto, então todo mundo joga processo, o contencioso é muito elevado, aí é que chega rápido mesmo. O judiciário começa a vivenciar aquelas perguntas difíceis dessa tributação modernosa, que é, como é que tributa um streaming? E aí, como é que uma juíza, um juiz de primeira instância vai entender essa coisa toda, né? Como é que se tributa um Spotify, Netflix, e aquilo é um serviço, aquilo é uma obrigação de dar acesso, né, à pessoa, à plataforma, é uma obrigação de fazer, paga o que? ISS, paga ICMS, né, uma circulação de mercadoria. O que seria a mercadoria? A mercadoria intangível, é um download. Então, assim, a coisa vai se complicando e aí os juízes e as juízas como é que ficam? O rebu, coloquei Uber ao contrário ali, acabou ficando rebu, né? Desses apps, né? 99, Táxi, Uber, Cabify, Rappi, Logi, todos esses apps, como é que se tributa? O que eles estão fazendo ali? É uma prestação de serviço? Se tributa por ISS? É uma circulação de mercadorias? Tributa por ICMS? Enfim, se o Rappi vai deixar em outra cidade ou vai deixar em outro estado, qual é o ISS que paga, qual é o ICMS? Então, assim, a coisa vai criando nós. Como tributar essas gigantes? Depois desses acordos aí da OCDE e de outros acordos bilaterais ou multilaterais, se tudo isso andar, vamos supor que tudo ande, né? Em outubro, lá o G20 decida que, sim, assim como o G7 já tinha falado, né, as maiores economias, as mais industrializadas, já tinham dado ok. Tá, e aí? Mas como é que vai ser essa tributação na prática? E os advogados e as advogadas dessas empresas aí, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, eles vão se calar? Eles vão levar isso para o judiciário? Vão tentar diminuir um pouquinho o abocanhamento aí dos leões e dos dragões de cada país, né? Dos fiscos? Vamos ver, são cenas dos próximos capítulos. Os produtos impressos em 3D, como é que eles são tributados? É por IPI, é um produto industrializado? Mas é uma coisa que a pessoa faz dentro de casa. E se eu começar a imprimir minha própria roupa aqui em casa, né? Comprar uma impressora 3D, imprimir meu relógio, e aí, como é que vai ter tributo sobre aquilo ou só sobre o insumo? Tudo isso é um complicador. Criptoativos, né? As criptomoedas, Bitcoin, que é o mais famoso, o Ethereum, enfim, todos esses aí. Como é que fica?
Como é que tributa? Como isso vai para o imposto de renda, por exemplo? Os downloads, né, os intangíveis, as remessas internacionais, cada vez mais gente que trabalha num país e depois vai morar em outro, ou que tem um contrato que é nômade digital, é a pessoa que vive num país, aí vai mudando de país direto, em que país ela vai pagar imposto de renda? Tudo isso vai se complicando na economia atual. E aí como é que o direito tributário fica, né? Perplexo. Como tributar os robôs, os serviços do robô, desde o piscineiro, o robôzinho piscineiro, até aquele Ross, que é um robô de inteligência artificial que faz atendimento de advocacia nos escritórios dos Estados Unidos. Essa robôzinha simpática, gente boíssima essa robôzinha aí, viu? Lá da Gol, do aeroporto de Guarulhos, eu acho, ou do Santos Dumont, né, no Rio de Janeiro. E aí, esse serviço aí, que ela está, entre aspas, tirando de uma humana ou de um humano, como é que fica? Como é que ele é tributado? Do mesmo jeito? Tem até o professor suíço, Javier Obersen, que fala que deve tributar o robô pelo tipo de personalidade robótica que ele tem. Olha aí, já criar um outro termo, não é mais só a personalidade jurídica ou a personalidade física, né, a pessoa natural, mas tem a personalidade robótica. É como se ele fosse uma nova pessoa. Então, assim, tudo isso sendo levado, sendo empurrado para juízas e juízes e tribunais, gera esse quadro brasileiro. Um contencioso que dependendo da consultoria, do instituto, né, que faça pesquisa, está ali entre 50%, como esse gráfico da Ernst Young, né, da EY, Ernst Young, uma consultoria internacional, uma das maiores do mundo, né, que fez traçou esse estoque líquido do contencioso frente ao que é o PIB brasileiro. E aí chega a um pouquinho mais de 50%. Então, mais da metade do nosso PIB está pendurado em contencioso tributário, em disputas na justiça. Ou o INSPE, o FGV, institutos nacionais, que fizeram também com números diferentes e em anos diferentes, e encontraram esse valor de 70%. Então, 70% do PIB brasileiro pendurado no contencioso, né? Está ali enganchado, literalmente, esperando algum juiz, algum tribunal a dizer o que vai acontecer com aquela tributação. Então, a tributação, no fundo, ela é líquida nesse sentido também, né? Porque não é como está na lei. Antes, o direito tributário era muito visto como irmão do direito penal, né? Que é muito rígido, é o que está na lei, dura lex sed lex, aquela coisa toda. Agora não. Agora você leva para a justiça, muda tudo, né? Os parâmetros são muito fluidos, ainda mais no nosso caso, que tem o neoconstitucionalismo, né? Que o Lênio Streck tanto gosta, né? Nas suas colunas. Então, o contencioso tributário ainda dá esse viés de você pegar a produtividade do país e as riquezas que a gente tenta produzir, né, cada ano e pendurá-las todas ali esperando na disputa entre empresas e fisco o que vai acontecer. Portanto, a gente já chegando nesses minutinhos finais, dá para dizer que falta um bocado, como a gente viu, tributação muito pulverizada, não só internamente como em todos os países, né, pulverizada entre países também, muitos impostos indiretos, impostos que têm a sua base de cálculo, outros tributos, ou impostos que são em cima de preços de produtos ou de serviços, e não diretamente naquilo que ele quer, né, na base que ele quer afetar, ou às vezes as bases que são muito estreitas e aí acabam não pegando toda essa economia digital. Um direito tributário também que tem critérios mais antiquados, inclusive que não estão preparados para toda a revolução, que não é só digital, mas é também verde da economia. Essa montanha de recursos agora na economia verde, como vai ficar para o direito tributário? O que vai mudar, né, nas empresas? Quais são as políticas que vão mudar? Os conflitos de competências entre pessoas políticas tributantes, especialmente nos países que são federação, né, como o Brasil, a Rússia, a China, aqui perto a Venezuela, a Argentina, enfim, no Canadá, na Índia, nos Estados Unidos, esses lugares que são federações, né, que têm modalidades de pessoas políticas diferentes, como é que ficam entre si nessas disputas? Os custos que são muito elevados, né, as obrigações acessórias, aqui no Brasil a gente tem milhares, mas não só, tem ali custos embutidos, né, por conta dessas bases indiretas, a insegurança jurídica, porque tudo a gente tem que levar para o judiciário para saber uma palavra final, aí tem uma lentidão imensa no contencioso, os tribunais assoreados, então, tanto os tribunais administrativos, feito o CARF, os TITs, né, os estaduais e municipais, como também
os tribunais judiciais, desde a primeira instância, segunda instância, né, TJs, TRFs, até o Supremo. Então, tudo isso mostra que ainda falta um bocado. Essa economia colaborativa, essa economia digital, tendem a dar um baile no direito tributário. Então, essas mudanças de vetores entre tributos, né, que antes o produto era industrializado, agora é mais o serviço que circula, a mercadoria, e depois a gente passa para uma era só de serviços, 80% da economia mundial está no serviço, ou enfim, perto disso. Essa dificuldade de fiscalizar também, porque tudo é muito digital, até a própria fiscalização é digital, né? Até a própria modo como o fisco se relaciona com os contribuintes é um modo digital, pelo ECAC, por exemplo, no caso da Receita Federal, o Regularize, né, que é o portal da PFN. Então, toda essa nova realidade deixa a gente em dúvida até em qual é o fato gerador. E aí, se o direito tributário não começar a ter pensamento, ter massa crítica a respeito, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Daí também vocês que estão assistindo, que podem ser novas doutrinadoras e novos doutrinadores, além de serem, né, profissionais, muitos que são da área, e até especializados em direito tributário, ficarem com essas pulgas aí atrás das orelhas e poder refletir mais sobre isso, como é que a gente faz. Mas, para a gente terminar com a palavra de conforto, a gente já andou também. Falta muito, mas a gente já andou muito. Tem novos acordos entre países, tem novos tipos de manifestações de riquezas, como as criptomoedas, que já estão sendo regulamentadas aos poucos. Há muitas colaborações entre fiscos, tanto no âmbito interno, né, fiscos estaduais, entre si, municipais, ou com o federal. Também fiscos internacionalmente falando. Entre fisco e contribuintes, a transação é um exemplo disso, a Lei 13.988 recentemente, os negócios jurídicos processuais, também entre contribuintes, acho que os próprios contribuintes também estão se conversando melhor, estão conseguindo formar associações, entidades, e enfim, também estão tendo mais informação, né, circulada entre si para pagar melhor o tributo, para não derrapar ali na hora de quitar seus tributos, e também para fazer planejamentos que sejam lícitos, mas ao mesmo tempo que consigam escapar de boa parte dos tributos que seriam desnecessários. E aí vem essa pergunta da Ana Campos, uma especialista da Grounds Consultoria, que é toda essa disrupção tecnológica que a gente vivencia, e ainda vai vivenciar mais, vai exigir de nós também uma disrupção tributária? Eu digo que não necessariamente, não seria uma disrupção, ou seja, a gente não precisa derrubar tudo e começar tudo do zero, mas acho que a gente não chega a um direito tributário líquido, não é uma novidade tão novidadeira assim, porque a gente consegue adaptar muita coisa e consegue repensar, enquanto o carro está andando, vai trocando pneu, consegue repensar. Mas, com certeza, para repensar, a gente precisa de uma mentalidade nova. Então, essa mentalidade que eu quis hoje sugerir para que vocês assistam o resto da semana na jornada de processo tributário, e aí o nosso papo continua. Quem quiser mandar e-mail, o meu e-mail pessoal, pericles.souza@gmail.com. Também tem o e-mail lá da Procuradoria da Fazenda, que eu também sou colega lá da galerinha do resto da semana aí, da jornada, que é josé.pereira-souza@pgfn.gov.br. Então, brigadão, um abraço, fiquem agora também com as próximas aí, a partir do Felipe Duque, depois Murilo Avelino e Adriana Albuquerque, fechando a nossa semana, a segunda jornada de processo tributário. Abraço.